Boa noite, nós estamos falando aqui diretamente dos estúdios da IPP TV, a TV web da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Estamos falando aqui de São Paulo, diretamente dos nossos estúdios aqui no Alto de Pinheiros, ao vivo. E hoje nós temos um programa muito especial, nós estamos recebendo aqui o pastor Leandro Pinheiro, ele está em Boston, nós vamos fazer uma entrevista com ele, aproveitando esse tempo que a City to City, lá no Brasil, está realizando uma conferência chamada Oxigênio, é um trabalho de mobilização social, envolvendo igrejas, líderes, um momento muito especial do projeto City to City aqui no Brasil. O pastor Leandro Pinheiros, ele é o responsável pelo Brasil, ele foi designado lá pelo pessoal de Nova York para ser o representante aqui no Brasil desses projetos de plantação e revitalização de igrejas. Você que está nos assistindo agora, eu quero dizer para você, você que mora aí numa cidade, num bairro, num condomínio, que não tem ainda uma igreja presbiteriana, uma igreja reformada, uma igreja que prega a palavra de Deus, o nosso desafio é que você seja um missionário de Deus aí, né? Lembre-se que todo crente, todo cristão, além de ser um sacerdote, de ser um filho, de ser um servo, ele é um missionário de Deus. E onde você estiver, você é um missionário de Deus. E todo coração sem Cristo é um campo missionário. Então, eu quero desafiar você, primeiro, a encarnar isso, né? Ser um missionário, ser uma testemunha de Jesus. Segundo, que você comece um trabalho aí, um pequeno grupo de estudo bíblico na sua casa, no seu condomínio, na sua loja, no seu estabelecimento comercial. Se for o caso, que você possa reunir aí na casa de pessoas, nós disponibilizamos para você, através da nossa plataforma de AD, todos os cursos de treinamentos. Nós temos também, além dos cursos, nós temos um material para você iniciar o trabalho de um pequeno grupo, de um núcleo básico, onde, com certeza, com a bênção de Deus, uma igreja surgirá aí na sua casa através da sua instrumentalidade. Nós temos muitos lugares, muitos municípios, muitos países que precisam da plantação, do plantio de novas igrejas. E a nossa igreja, através da sua junta missionária, que é promotora da IPP TV e também responsável por esse programa, tem como propósito incentivá-lo a ser um missionário de Deus, um plantador de igreja. Nós temos um curso, começou agora dia 5, segundo semestre, um curso de treinamento para plantadores de igreja online. Você pode fazer esse curso em apenas um ano, você recebe o treinamento totalmente online e após várias interações, entrevistas, se você tiver um chamado de Deus, nós vamos investir em você para que você seja um plantador aí na sua cidade, tá bom? Eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus, que está no Antigo Testamento. Nós temos o profeta Jonas, o primeiro profeta transcultural. É muito interessante porque Jonas, ele era um profeta, mas Deus resolve sair das fronteiras de Israel e evangelizar os ninivitas. A cidade de Nínive, uma grande cidade na época, uma cidade que era a capital do império, que mandava no mundo da época. E eles eram conhecidos pelas suas atrocidades, pelas suas barbaridades, pela sua agressividade, pela sua violência, mas Deus, na sua misericórdia, na sua condescendência, resolveu salvar aquela cidade, salvar aquela geração que morava naquela cidade. E Jonas foi levantado por Deus como um profeta transcultural, um homem que iria, de uma certa forma, evangelizar aquela cidade. Eu quero apenas dizer que o livro de Jonas, ele foi escrito no período de 750 a 790 aproximadamente, foi o período que Jonas viveu. E Jonas não é apenas o título desse livro, mas também a sua mensagem, a sua vida. Mas eu quero destacar para você que o grande personagem do livro de Jonas não é Jonas, mas o próprio Deus.
Jonas, ele foi desafiado a fazer a vontade de Deus. E a gente pode, então, em cima dessa verdade de fazer a vontade de Deus, destacar 4 pontos. A primeira delas, no capítulo 1, conhecendo a vontade de Deus. Segundo capítulo, fugindo da vontade de Deus. Terceiro capítulo, retornando à vontade de Deus. Quarto capítulo, questionando a vontade de Deus. Eu quero ficar aqui nos 3 primeiros versículos do capítulo 3, que diz assim a palavra de Deus. Acompanhe aí. Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E diz o texto que os ninivitas creram em Deus por causa do ministério da pregação do profeta Jonas. Eu quero tirar 3 lições fundamentais aqui nesse texto. Primeiro, a ordem de Deus. Essa ordem já tinha sido dada a Jonas no 1º capítulo, quando a palavra de Deus veio a ele, e ao invés de obedecer à palavra de Deus, ele tentou fugir da presença de Deus, tentando se esconder de Deus, mas Deus foi atrás dele. E é muito importante que eu e você, nós entendamos isso, é que Deus nos dá uma ordem, Deus nos dá uma missão, né? E é tão interessante, porque essa missão, muitas vezes, ela não é obedecida de pronto, e Deus, muitas vezes, cerca a nossa vida por circunstâncias difíceis, mas aquilo que Deus tem para cumprir, através da minha vida, através da sua vida, Deus vai cumprir. Não adianta a gente fugir, não adianta a gente se esconder. E qual foi a ordem de Deus aqui, né? Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Preste atenção, porque o nosso Deus, ele é um Deus urbano, né? Se Gênesis começa com o jardim, Apocalipse termina com a cidade. E sempre houve a necessidade, e sempre foi enfatizado na Bíblia, que nós devemos discipular de todas as nações, mas sempre na Bíblia, as grandes cidades, como Nínive, como Éfeso, como Roma, essas grandes cidades, elas tiveram assim uma visão misericordiosa de Deus. Assim como aí em Nova York, assim como Boston, assim como a cidade de São Paulo, Deus, ele tem um interesse, né, urbano pela salvação de pessoas, pela conversão de pessoas. E é tão interessante no texto, porque diz aqui o texto que a cidade de Nínive era muito importante diante de Deus. Porque geralmente dessas grandes cidades, elas formam o pensamento cultural, elas ditam as normas, a cultura, elas são sede, muitas vezes, daqueles formadores de opinião, né? Daqueles que, de uma certa forma, têm o poder da comunicação, da moda, têm o poder econômico, têm o poder de uma certa forma, influenciar outras cidades. Então, Deus, ele se importa, ele considera muito importante os grandes centros urbanos, as grandes cidades, como Nínive aqui. E o campo de pregação de Jonas, a missão de Jonas, era a missão na cidade. Eu creio que essa é a visão do movimento, né, do Evangelho na cidade, que é liderado aí pelo Tim Keller, através do City to City, e é também o nosso aqui em São Paulo, e é daqueles pastores que residem, daquelas igrejas que foram plantadas nos grandes centros urbanos,
O maior desafio que nós temos é evangelizar a cidade, as grandes cidades. As cidades que nós chamaríamos de estratégicas, importantes estrategicamente aos olhos de Deus. Em segundo lugar, é muito interessante porque Deus não somente dá uma ordem, um campo de trabalho, mas Deus diz, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Né? E aqui é muito importante nós entendermos isso, porque em nenhum contexto cultural, histórico, a igreja teve autonomia naquilo que ela prega, naquilo que ela comunica. As culturas mudam, os costumes mudam, mas as pessoas continuam as mesmas. As necessidades da alma humana são as mesmas. Nós podemos mudar a comunicação, nós podemos mudar a estratégia, mas nós não podemos mudar a mensagem. E a mensagem que nós temos que pregar nas grandes cidades, nas importantes cidades, é a mensagem do Evangelho. É a simplicidade da cruz de Cristo. Nós não temos que inventar nada, nós não temos que adaptar o Evangelho à cultura, nós não temos que diluir o conteúdo do Evangelho por causa do homem. Não. O texto aqui é bastante claro, né? Proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E o que Deus diz está na sua palavra. E nós não temos outra opção de pregar a palavra de Deus, de comunicar às grandes cidades, aos moradores das grandes cidades, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho da cruz, o Evangelho do arrependimento, o Evangelho da regeneração, o Evangelho da santificação, o Evangelho da vida eterna. Então Jonas recebe uma ordem, Jonas recebe a mensagem. Proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Então você, pastor, mesmo você tendo um chamado urbano, e às vezes a gente fica discutindo muito, né, essa questão do contexto, da contextualização da mensagem, tudo isso é importante. Nós não podemos desprezar o contexto, mas nós não podemos abrir mão da fidelidade da palavra de Deus, da fidelidade daquilo que Deus diz para nós na Escritura Sagrada. Tá bom? Terceira lição nesse texto. Né? Diz no versículo 3, levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ordem dada, mensagem dada e comando obedecido. Ele se levantou e foi. Ele se levantou e foi. Essa é a grande questão, irmãos. Às vezes a gente conversa muito sobre missões, né? Discute muito sobre missões urbanas, sobre estratégias, realizamos muitos congressos, muitos encontros. A gente só se esquece de uma coisa, de levantar e ir. Né? E aqui é muito claro, levantou-se, pois, Jonas e foi, segundo a palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor diz que a gente tem que ir. Né? Aliás, lá em Mateus capítulo 28, o imperativo lá não é ir. O imperativo lá é fazer discípulos de todas as nações, porque já está implícito no texto, no gerúndio, indo, fazer discípulos de todas as nações. A igreja de Deus sempre foi uma igreja de ação. É uma igreja que está no caminho, que está na frente da batalha. Não é uma igreja que fica entre quatro paredes discutindo missiologia ou teologia de missões urbanas. Pelo contrário, nós temos que ir onde as pessoas estão. E é muito interessante nesse texto, porque ele vai e ele prega naquela cidade, e ele não estava muito disposto a pregar, ele não estava muito disposto a que aquele pessoal se convertesse, mas Deus usou a mensagem de Jonas para converter mais de 120 mil pessoas. Isso, na época, era a população completa da cidade de Nínive. Eu quero desafiar você a ser um missionário urbano, a você pregar a palavra de Deus no seu condomínio, na sua cidade,
de você fazer da sua cidade, pequena ou grande, o seu campo missionário. E hoje nós queremos tratar desse assunto, queremos compartilhar com você a experiência do pastor Leandro, que foi pastor aqui no Brasil, foi pastor também no Chile, tem uma passagem também lá nos Estados Unidos, na cidade de Boston, e hoje está coordenando esse movimento de plantação de igrejas aqui no Brasil, através do ministério da Redeemer, que é uma igreja local de Nova York, através desse ministério City to City, Brasil. Deus abençoe sua vida, e que você seja um missionário de Deus urbano, e que você pregue onde você estiver. Um grande abraço, fica conosco, nós vamos ter um breve intervalo, depois nós voltaremos aqui com a entrevista com o pastor Leandro. Em julho, a IPP-TV comemora 1 ano e traz para você uma nova programação. De segunda a sexta, suas manhãs começam com o Café, Prosa e Missões e o Orando pela Cidade. Às 9h30, tem Vida Devocional, com meditações preciosas na Palavra de Deus. E às 10 horas, Lídia Dickel te espera com novidades no Manhã IPP. Entrevista com temas bíblicos aplicados à nossa vida, novos quadros e a participação de colunistas num programa que já faz parte do seu dia a dia. 11h30 da manhã, as boas notícias entram em pauta no novo programa da IPP-TV. Nosso time de jornalistas, sempre em busca de informações que enchem o coração de esperança. Você vai ficar informado com Notícias do Bem. Em seguida, uma roda de conversa sobre temas divertidos e curiosos. Todos os dias nesse programa nós vamos falar sobre assuntos variados, de forma leve e descontraída. Entre nesse grupo e participe do Conversa da Tarde. E vem muito mais por aí, a partir do dia 8 de julho, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. A campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua. Compramos mais uma casa comercial que ainda precisa ser quitada. Nossa visão é ser uma grande igreja missionária e cremos que devemos continuar avançando em fé. Para isso, precisamos das suas orações e da sua generosidade. Se você é abençoado pelas pregações, louvores e estudos bíblicos, queremos te convidar a ofertar. Faça a sua doação para a conta que aparece na tela e participe da campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Juntos, fazemos uma grande igreja missionária. Boa noite, de volta com você, um missionário, um prazer estar com você nessa noite. E obrigada por abrir a porta da sua casa e deixar com que tenhamos esse momento tão especial, né, falando sobre missões. Você viu aí que a igreja tem expandido, né, para que possamos levar a palavra de Deus através desse canal. Que bom que você está aqui com a gente e eu quero dizer para você que eu estou aqui durante todo o programa para ler o seu comentário, transferir suas perguntas para os pastores e também falar que teremos sorteios de livro. Hoje, livro novinho, fresquinho, está até cheirando novinho aqui do pastor Ronaldo Lidório, missionário Teologia, Piedade e Missão, a influência de Gisbertus Voetius na missiologia e no plantio de igrejas. Livro novinho, está na tela para você ver também. E também esse livro ótimo do reverendo Arival Dias Casimiro, nosso pastor querido, que é sobre Atos, 10 princípios, baseado no livro de Atos, sobre plantação de igrejas, gente. Um livro muito bom que pode ser seu essa noite. Para se inscrever,
Para concorrer é muito fácil. Aí embaixo na descrição do vídeo tem um link, clica nele, preenche com seus dados, que no final do programa nós sortearemos e ele pode ser seu. Depois a gente envia para sua casa e é só desfrutar, aproveitar, tá bom? Vou ler, manda suas perguntas, temos um convidado muito especial de uma conferência que está acontecendo, está falando com o mundo inteiro, Conferência Oxigênio, nosso convidado Leandro Pinheiro, né? E eu quero receber sua pergunta e transferir para os pastores aqui. Então manda sua pergunta, eu estarei aqui e agora eu passo para o pastor Erival para começarmos esse bate-papo que vai ser gostoso, né, pastor? É isso aí, Lídia. É um prazer muito grande realizar esse programa que tem sido assim muito assistido, muito considerado. Todas as terças-feiras nós estamos aqui realizando esse programa ao vivo e a gente está entrevistando pessoas que estão de fato realizando a obra missionária. Não é um programa teórico, é um programa motivacional, né? Para motivar você que é pastor, você que é membro de igrejas, a começar um trabalho missionário onde você estiver. Eu queria saber se o pastor Leandro já está no ar. Vamos conversar com ele. Ele está um pouco distante da gente, está na cidade de Boston, não é isso, Leandro? Estou por aqui. E aí, Everton, tudo bem? Estou aqui no Brasil agora, Tá? para a Conferência Oxigênio. Sei. Estou aqui em Recife. Nós estamos realizando a Conferência Oxigênio aqui. A gente está por aqui. Um prazer estar falando com você. E para toda a igreja de Pinheiros, né, as pessoas que acompanham essa igreja, que tem sido uma grande bênção. Leandro, fala para a gente primeiro um pouquinho da sua experiência pastoral e também, em segundo lugar, do que é o City to City, né? Há muitos pastores que conhecem, mas uma grande maioria não conhece ainda esse projeto que foi criado lá na cidade de Nova York, através da Igreja Redeem, que está hoje abençoando várias partes do mundo através desse trabalho motivacional, interdenominacional, de plantação e revitalização de igrejas urbanas. Então, pastor, a minha experiência, né, ministerial, ela se iniciou até mesmo aí, eu acho que você conhece um pouco. O pastor Ival tem uma história muito importante para nós. O pastor fez meu casamento, eu fui seminarista da Igreja de Pinheiros. Na época que ainda era seminarista, nós iniciamos o projeto ali de plantação da Igreja Metropolitana de Guarulhos, que hoje é a igreja organizada. E depois, assim, da organização da igreja, o processo de organização, eu me transferi para a cidade de Santiago, no Chile, e ali estive como pastor e missionário por aproximadamente 11 anos. E essa experiência foi uma experiência muito impactante para mim, porque eu ainda era um pastor iniciante, ministerialmente falando, e com uma responsabilidade muito grande, de uma igreja que tinha muito potencial, estava num bairro muito difícil de ser alcançado, onde somente menos de 3% da população era considerada evangélica, em um país em que, nacionalmente, a relevância dos evangélicos era de aproximadamente 25%. Então, era uma das regiões menos alcançadas de Santiago, no Chile, e nós, com um desafio ali da igreja local, uma igreja que tinha recursos, uma igreja que tinha pessoas com vontade de fazer a obra missionária, e nós iniciamos, né, um trabalho de missões, né, era necessário plantar igrejas ali na região de Santiago e também em todo o Chile, e nós tínhamos os recursos, mas não tínhamos muita experiência sobre isso. E foi aí onde nós nos encontramos com a City to City, que é uma organização que nasceu em Nova York. O Tim Keller, que saiu de uma igreja no interior da Filadélfia, ou da Virgínia, e foi para a cidade de Nova York começar um projeto de plantação de igreja ali. Depois de ter plantado a igreja Redeemer, ele viu os desafios de plantar uma igreja no contexto secular e a necessidade de não simplesmente plantar igrejas, mas como a igreja poderia também impactar a cidade. E ele começou a ver que, para que isso acontecesse, era necessário não somente uma igreja, mas era necessário uma visão para a cidade que fosse compartilhada com outras igrejas e pastores a partir de uma visão centrada no Evangelho. Então, ele escreve um primeiro livro sobre plantação de igrejas, falando dos princípios, a experiência do que ele passou em Nova York,
e começa a transmitir essa experiência com outros pastores, e aí surge a City to City, uma organização que não tem o objetivo de plantar igrejas, não é uma igreja, mas é uma organização que caminha ao lado de igrejas, de pastores, treinando, acompanhando, ajudando nesse processo, né? Ajudando no processo de levantar recursos, de reciclar o pastor, de ajudar o pastor no processo. Então, isso foi extremamente importante para a minha vida, estando no Chile, né, vivendo essa necessidade de poder aproveitar bem os recursos. Então, fizemos uma parceria com a City to City, e dali plantamos muitas igrejas e revitalizamos igrejas, que não era simplesmente no contexto presbiteriano, porque o Chile, o presbiterianismo é um presbiterianismo muito irrelevante para o contexto da cidade, principalmente na região que eu estava, e nós começamos a nos relacionar ali, e através desse City geramos um grande movimento. Daí foi onde eu acabei indo para Nova York, para Boston, e estando mais conectado com a região de Nova York, e continuando ajudando a América Latina, porque falam inglês, espanhol e português. Então, acabamos assumindo esse desafio em 2019, quando tivemos essa grande conferência, que você também foi uma das pessoas que nos ajudou. Pastor, então, isso, assim, de uma forma bem resumida, é isso aí. Você teve uma experiência, né, numa cidade como Boston, que é uma cidade, é um centro universitário, né, praticamente o berço onde nasceu o país, né, onde chegaram lá os pioneiros americanos, né? E eu me lembro que eu fiz uma visita a você lá, e você estava trabalhando numa igreja que foi plantada por brasileiros, mas que estava passando por um processo de revitalização num bairro universitário, né, perto lá da faculdade de Massachusetts e também da famosa universidade lá de Harvard, né? Um público complicado, um público crítico, uma massa pensante, uma cidade cosmopolita, e você trabalhando com dois povos, né? Porque Boston tem mais de 200 mil brasileiros lá, você ao mesmo tempo trabalhava com os americanos, você trabalhava também com o público brasileiro. Sintetiza para a gente como foi essa experiência também, porque eu acho que esse background que você teve, tanto aqui no Brasil, quanto no Chile e nos Estados Unidos, lhe dá autoridade para você hoje tocar, ou ser convidado pela City to City a fazer esse trabalho aqui no Brasil, né? Você é o representante designado, o homem de confiança do Tim Keller e do pessoal da City to City para vir para o Brasil e para motivar aqui os brasileiros a fazer esse trabalho maravilhoso de revitalização e de plantação de igreja. Diga um pouquinho só, não precisa falar muito não, porque nós temos outras perguntas aqui mais interessantes também. Então, pastor, assim, isso foi uma das coisas que me inspirou, na verdade, de poder tirar um pouco do meu tempo, de que estava totalmente voltado para o contexto da igreja local, e poder ajudar a pastores e plantadores não passar por coisas que eu passei. Né? Tendo a experiência de ter passado por 3 culturas diferentes, a brasileira, a cultura no Chile e a cultura nos Estados Unidos, isso traz uma experiência naturalmente, né? Mas na verdade há coisas que são universais. E isso a gente vai vendo na experiência de ministério, depois de quase 20 anos, né, de estando no ministério, eu posso ver isso claramente. Isso nos inspirou de poder, através dessas ferramentas que uma organização como a City to City nos dá, disponibilizar para pastores e plantadores para que não passem ou não desperdicem recursos que poderiam ser bem aproveitados por irmãos que, com muito sacrifício, estão doando e se entregando, e até mesmo o pastor que está se sacrificando no ministério. E nós vivemos nós temos um grande inimigo hoje, que é a secularização. Você tem até um livro escrito sobre isso, né? Um dos seus primeiros livros que eu me lembro ter lido é O Perigo da Secularização. Resistindo à Boston secularização. Exatamente. E Boston é um dos lugares onde nós
vemos mais forte a secularização, porque foi uma região onde viveu 2 grandes avivamentos, onde pastores que para nós são referências históricas, como Jonathan Edwards, John Wesley, George Whitefield, que foram pastores puritanos, homens que fizeram um grande ministério, e igrejas foram plantadas ali, e hoje templos que estão se transformando em centros comunitários, bares e condomínios. Por quê? Porque os templos estão vazios. Então, é um perigo muito grande que acontece, pastor. Eu acho que esse aqui é o perigo maior da secularização, que impacta a igreja perdeu o foco. Certo. Perdeu o foco do evangelho. Certo. Vamos abrir aqui para a Lídia, porque tem muita gente assistindo o programa e nós queremos ver aí se tem alguma pergunta, algum questionamento, E os nossos telespectadores aqui, eles gostam muito de participar dessa interatividade, né? É verdade, pastor. Tem bastante pessoas participando. Eu vou ler 2 comentários ainda. Estou esperando as perguntas. Aproveitem essa oportunidade, gente, para mandar pergunta. Aproveita que ao vivo, só no ao vivo é possível fazer isso. E tem o Birajara Carvalho, que falou tema muito importante e fundamental. Concordo com as palavras do reverendo Arival. Os centros urbanos são um local estratégico para alcançarmos outras cidades. Quero dar boa noite também para a Lúcia, para a Nilza, para o Orlando, para a Angélica, o Rubens, a Hilda, a Tânia. Tem bastante pessoas aqui. Estou esperando as perguntas. E o comentário do Hugo Nascimento, que falou que bom conhecer mais um missionário que está intensamente envolvido na obra de Deus em um lugar bem estratégico, falando lá de Uberlândia. Isso aí, gente. Vou esperar a pergunta aqui para passar para o pastor Arival. E quero lembrar dos livros que nós estamos sorteando nessa noite. Esse do reverendo Ronaldo Lidório, do missionário Ronaldo Lidório, e também, que é o Teologia, Piedade e Missão, novinho, gente. Acabou de sair. E o livro do reverendo Arival Dias Casemiro, Plante Igrejas, baseado no livro de Atos, princípios do livro de Atos para plantar a igreja. Então se inscreve aí, concorre e manda sua pergunta, estou aqui esperando. Pastor Leandro, você está aqui no Brasil essa semana, isso já está acontecendo, um congresso online, falando sobre missões e sobre também ação social. Explique para a gente aí, porque, inclusive, se puder colocar um endereço aí, e para divulgar, porque eu sei que eu vou ter uma participação, acho que no sábado desse encontro aí, mas já está acontecendo, né? Envolvendo pastores de várias denominações, pastores que estão aí nesse processo de plantação e revitalização de igrejas. Então, por favor, fale sobre isso aí. Pastor, essa conferência ela nasceu, que na verdade não é somente uma conferência, né? Na verdade, esse evento social, ele nasceu a partir de várias pessoas que têm solicitado a nossa ajuda e também pelo fato de nós estarmos em contato com tantos pastores que durante esse tempo de pandemia estão sofrendo. Nós estamos vendo uma carga pastoral muito grande e uma tensão de muitos pastores que, na verdade, estão tendo que se reinventar e ver como arrebanhar a igreja, ver como manter a igreja nesse contexto de pandemia em que muitos não estão podendo participar fisicamente, né, e ir ao edifício religioso. Muitas pessoas desapareceram, muitos lugares não têm contato com a internet, coisa assim. Então, todas essas limitações que essa pandemia gerou, os pastores estão tendo uma sobrecarga e um estresse muito grande por questões financeiras. Por outro lado, há muitas pessoas que estão passando necessidade e nós, diante desse grande problema, nós fomos solicitados para ajudar e ver de que maneira poderíamos contribuir, trazendo uma palavra de encorajamento, trazendo algumas ferramentas, poder ter um momento de refrigério e, ao mesmo tempo, poder contribuir para ajudar um pouquinho de muita necessidade que há. E eu sei que, por exemplo, a Igreja de Pinheiros é uma das igrejas também que está fazendo um operativo para mobilizar a igreja em ajudar e distribuir cestas básicas e ajudar na necessidade essencial. Então, foi isso que nasceu essa conferência. E nós estamos fazendo de segunda a sábado, entre o dia 5 e o dia 10, no caso, dessa semana,
E temos diferentes palestrantes de diferentes denominações e alguns palestrantes internacionais, como o Tim Keller, o Paul Tripp, o Kevin DeYoung, e outros palestrantes também nacionais aqui que estão conversando e dialogando acerca do desafio da obra missionária, do ministério pastoral, da plantação de igreja, das missões urbanas. E o tema principal é essencial. O que é essencial nesse momento para a igreja? Então, nós estamos falando a partir de Atos 2:42. E como você me pediu o contato, né, para quem quiser fazer essa inscrição, porque além de, se você não puder participar ao vivo conosco, você pode fazer a sua inscrição e poder acompanhar depois, porque todo o conteúdo vai estar disponível depois. Você pode se inscrever na conferenciaoxigênio.com. Em conferenciaoxigênio.com você pode fazer a sua inscrição e a sua inscrição vai ser reinvestida em uma cesta básica para nós distribuirmos aquelas pessoas que estão passando necessidade. Pastor, se pessoas quiserem ofertar cestas básicas, qual é o valor de uma cesta básica e como faz para depositar esse dinheiro? Se alguém quiser doar, tem alguma conta, algum endereço, alguma coisa? Olha, pastor, eu não estou com a conta aqui, infelizmente não tenho o número da conta aqui, mas no website, no próprio website, a pessoa entrando lá nessa página, vai ter os contatos, e entrar na parte de contatos, lá estarão todas as informações e a pessoa pode fazer doações, se ela não quiser participar da conferência, simplesmente doar, nós também podemos disponibilizar o número da conta através desse contato. Tá bom. Assim, a gente tentou centralizar tudo por aí. Tá bom. Então, você que está nos assistindo, por favor, entre aí, né? conferenciaoxigênio.com. Esse é o endereço. E lá tem todas as informações para você acompanhar a programação e também contribuir para esse trabalho de ação social, cestas básicas, principalmente, eu estou entendendo, para as áreas carentes, principalmente aí a região do Nordeste do Brasil. Lídia, perguntas aí dos telespectadores? Temos uma pergunta, pastor, do Isaías Júnior, que perguntou quais as cidades alcançadas pelo projeto aqui no Brasil. Pode, pastor Leandro. Pode falar, pastor? Pode. Pode. Então, nós, nesse momento, assim, a City to City já participou de alguns projetos de plantação de igrejas que, no Rio de Janeiro, na região de São Paulo. Nós plantamos igrejas também na região de Brasília, nós plantamos igrejas em Goiás, nós temos projetos plantados aqui também no Recife. De alguma maneira, a estratégia da City to City, dos anos que tem estado aqui, tem sido focar os treinamentos e conexões e ajuda, tem sido através das principais cidades do Brasil. E a nossa estratégia, neste momento, está sendo poder, a partir de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Recife, estabelecermos alguns polos para, a partir dessas 4 regiões, nós avançarmos para todo o Brasil. O Brasil é um país de mais de 200 milhões de habitantes e há uma demanda muito grande de pastores, de treinamentos, né? E não somente de população, né? Mas a própria extensão do país. Então, nós encontramos essa melhor estratégia nessas 4 regiões, mas nós temos pelo menos aí mais de 10 cidades onde nós já ajudamos no processo de plantação de igrejas. Pastor, eu creio que uma das coisas que são fortes, né, aí da City to City, é justamente esse trabalho de treinamento, de capacitação, né, de ajudar o obreiro, de encorajar o obreiro, de motivá-lo, porque quando a gente fala em alguma organização internacional vindo para o Brasil, a gente só pensa em dinheiro, né? O brasileiro tem essa cultura, né? Porque nós fomos frutos do trabalho missionário americano, principalmente quando uma igreja americana se dispõe a investir aqui no Brasil. Quais são as suas prioridades? Quer dizer, dinheiro poderá até vir, mas quais seriam as prioridades? Você que é o representante, quais são os planos a curto prazo, do ponto de vista de treinamento, de encontros, né? Qual é o plano estratégico de vocês
nessa questão de capacitação de obreiros? Olha, pastor, em um início nós tínhamos planos de começar alguns treinamentos presenciais na região de Rio de Janeiro e São Paulo. Nós até iniciamos esses treinamentos presenciais, mas devido à questão da pandemia nós mudamos um pouco isso, porque quando nós fazemos o treinamento, vem pessoas de diferentes lugares do Brasil. Então, como estava complexo essa situação, a gente criou uma nova dinâmica e nós estamos fazendo um curso, né, online, e esses cursos online têm o objetivo de introdução, as pessoas conhecerem o que realmente a gente pode oferecer. E nós estamos agora no segundo semestre retomando, na verdade, os treinamentos presenciais. Certo. E nós temos um treinamento que é muito importante, que nós chamamos incubadora. O que significa incubadora? É exatamente o que o termo está dizendo, que é nós prepararmos o obreiro ou gerarmos as condições necessárias para que o obreiro possa crescer, para que a igreja cresça. Então, nós ensinamos os princípios, né? Na verdade, não há uma receita, não há uma receita exata, mas há princípios pelos quais nós trabalhamos os temas principais relacionados à plantação e revitalização da igreja, que vão ajudar o pastor que está nesse processo de iniciar ou no meio de uma plantação de igrejas. Então, esse é o nosso principal treinamento, que nós chamamos incubadora, e durante esse período de pandemia, nós iniciamos um treinamento que se chama imersão. E esse treinamento imersão tem o objetivo de apresentar os temas principais e falar um pouco dessa nova realidade, esse novo normal que nós estamos vendo agora. Como as igrejas vão funcionar, como vai ser essa nova realidade em que nós estamos nos encontrando. Porque muitos pastores estão lutando com esse processo de retomar os cultos. Porque tem muitas pessoas que já estão dispersas, já até mudaram de igreja, e as pessoas estão tentando continuar com as mesmas coisas, né? Como se tudo voltasse ao normal. E pelo que nós estamos vendo, a realidade, isso é uma realidade global, a história mudou, a realidade mudou. Então, nós estamos oferecendo um curso que é uma espécie de introdução para fazer parte do City to City, que se chama imersão. Então, para as pessoas poderem participar disso, você pode entrar na nossa página, que está aí disponível, que se chama citytocitybrasil.com, e lá existe uma parte chamada treinamentos. Ali você vai preencher o seu cadastro e lá você pode ter mais informações de como participar conosco. Mas outra estratégia também, pastor, só para complementar o que você está dizendo, para nós é muito importante nós apoiarmos o que já está acontecendo no Brasil. Porque o objetivo não é trazer uma coisa importada de fora, mas é nos somar o que está acontecendo no Brasil. É por isso que para nós tem sido muito importante estar próximo, por exemplo, da Igreja de Pinheiros, porque nós entendemos que a Igreja de Pinheiros hoje é uma igreja que tem pensado além do contexto da igreja local. E eu acho que a Igreja de Pinheiros hoje tem um DNA, né, tem uma visão que é muito semelhante ao que nós cremos, que é essa visão missionária, essa visão de multiplicação, essa visão de ser uma igreja relevante num grande centro que está comprometida com o bem da cidade e com o avanço do evangelho. Então, esses são valores e princípios que nós defendemos. E que, infelizmente, muitas igrejas não estão comprometidas com isso, estão comprometidas simplesmente em manter o status quo. Então, nós queremos apoiar e contribuir, se alguma coisa nós pudermos ajudar, para o que já está acontecendo. E é isso que nós estamos aqui, por exemplo, participando desse momento com você. Tá bom, reverendo. Vamos ver as perguntas. Muito bom, pastor. Tem muitas perguntas chegando agora, mas eu quero pegar a deixa que o senhor deu aí sobre... O senhor falou de incubadoras, né? Mas tem uma pergunta que fala para a igreja que está começando a definir quais os primeiros passos. O Orlando Emboaba perguntou qual o primeiro passo a dar para uma igreja que está começando a definhar.
Olha, o primeiro passo para uma igreja que está definhando, vamos dizer assim, a expressão usada aí, mas eu acho que eu falei uma expressão logo no começo, que uma das grandes razões que as igrejas começam a morrer é quando elas perdem o foco. O que que isso significa? A igreja ela vai acumulando uma série de atividades, de calendários, e fazendo uma quantidade de coisas. Ela tem um calendário litúrgico, e o pastor, às vezes, vai se envolvendo com tantas situações emergenciais, e às vezes nós ligamos o botão no modo, vamos dizer assim, automático, e a gente pensa que isso vai trazer um resultado. E muitas vezes, quando nós olhamos, nós perdemos totalmente o foco. E o grande desafio para que uma igreja que está morrendo, ela voltar a vida novamente, ela voltar à sua essência, ela voltar ao foco. E isso parece ser uma coisa muito básica e simples, mas não é fácil. Porque às vezes a igreja, nós temos na nossa própria essência aquela tendência de nos tornar religiosos, de viver a religiosidade, porque a religiosidade é uma coisa muito mais fácil de nós vivermos do que viver o verdadeiro evangelho. Porque a religiosidade é algo que nós fabricamos a nossa imagem e semelhança. Então é muito fácil nós sermos religiosos, mas voltar à essência, os desafios que o evangelho nos coloca, esse é muito difícil. E isso é um desafio que nós precisamos fazer com muita sabedoria. E isso passa primeiramente por uma avaliação pessoal do próprio pastor, de olhar para si e ver quais os erros que o próprio pastor talvez tenha cometido, de aplicar o evangelho para o seu próprio coração e de repensar um pouco a sua dinâmica ministerial e, de alguma maneira, sentar com essa liderança e tentar fazer essa reflexão, entendeu? Sem necessariamente buscar de quem tem a culpa, mas juntos falar como nós podemos sair dessa situação. E estabelecer um processo nesse andar. E a partir daí, quando há uma volta a essa essência, a essa centralidade, deixando de fazer o que é paralelo e voltando para o mais importante, aí eu acho que esse é o primeiro passo. Pastor, um assunto que vem aqui, porque a Redeemer, né, e através desse trabalho da City to City, vocês não trabalham com a formação dos pastores nos seminários, nem nas faculdades teológicas. Vocês já pegam os pastores prontos, né, já envolvidos em projetos de plantio de igreja, de revitalização de igreja. Mas o que você acha, né, na sua experiência, o que poderia mudar ou melhorar hoje na formação teológica dos nossos pastores, né? Você faz parte aí da PCA, da Igreja Presbiteriana da América, mas você também é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e hoje nós temos 10 seminários, nós temos aí essa questão daquilo que é novo após a pandemia, né? Havendo uma revolução nessa questão do ensino presencial, não presencial. Como é que você vê, aí dentro da sua experiência, essa questão da formação pastoral hoje? Eu sei que aí nos Estados Unidos, os pastores, a formação pastoral, ela acontece como se fosse um pós-graduação aqui no Brasil. O sujeito ele faz um curso universitário e depois ele faz 3 anos, né, que é um curso que eles chamam aí de divindade, né, o cara fica bem divino, né, bem crente, de 3 anos, e aí ele começa a trabalhar no pastorado. Aqui não, aqui o nosso modelo ainda é de bacharelado. Mas existe hoje na cultura do Brasil essa questão do academicismo. O cara termina o seminário, já pensa em fazer o pós-graduação e também o doutorado, né? Como se fosse uma formação acadêmica completa. Como é que você vê a situação, e você que conhece esses dois mundos, né? América e aqui, América do Sul? Então, pastor, esse é um tema complexo. Você apontou uma coisa muito, muito importante aí, que dentro da nossa característica, que o objetivo da City to City não é formação teológica, né? Muitas pessoas às vezes se aproximam pensando em fazer pós-graduação, mestrado, doutorado. Isso aí você pode buscar qualquer faculdade para que você possa ter essa graduação que você precisa. Mas o que nós trabalhamos é em ajudar o pastor de como formar uma filosofia de ministério, certo. Uma visão
uma filosofia de ministério a partir da realidade em que ele está. E eu acho que isso é um dos grandes desafios, né, do pastor, é ele poder fazer essa transposição, né, essa ponte entre os dois mundos, como dizia John Stott. Como a gente fazer essa ponte entre os dois mundos? Aquela realidade das escrituras, em que a gente vê os dogmas, as verdades bíblicas, as grandes doutrinas, e todo o sistema que nós aprendemos na nossa denominação local, no caso, nós presbiterianos, e não somente o que nós aprendemos nos nossos dogmas, mas o que a própria instituição estabelece. Eu posso falar isso porque eu fiz parte, eu fui formado na IPB e também membro da PCA, fui membro da Igreja Presbiteriana do Chile. Ou seja, são 3 denominações presbiterianas, mas 3 denominações totalmente diferentes. E é interessante, porque cada uma supostamente tem o mesmo sistema, mas são meio diferentes na sua operacionalidade. Então, nós como pastores também precisamos aprender, e o seminário nos ensina um pouco de como viver essa realidade. Mas o grande desafio do seminário hoje, nos nossos dias, é nos ensinar princípios para que nós formemos uma filosofia de ministério a partir do campo em que nós estamos. E essa é a maior deficiência. Por exemplo, a maneira que Pinheiros, né, que o senhor está aí, Pinheiros, desenvolvendo o ministério, há coisas que a igreja de Pinheiros faz que você não tem como fazer estando no interior, às vezes, dos rincões do Brasil, porque são realidades diferentes. Então, você tem que aprender a fazer uma leitura daquilo e também ver quais são os recursos que você tem na sua igreja, o potencial e as oportunidades que você tem. Então, essas coisas são coisas que o seminário não tem ensinado. Então, nós chegamos e, às vezes, nós seguimos sempre aquela dinâmica do que nós aprendemos no seminário e nós precisamos decodificar essas informações e ensinar para as pessoas simples e correntes da igreja local. E como nós traduzirmos tudo isso é o desafio. E é exatamente nesse processo em que nós tentamos ajudar o pastor a caminhar e a formar a sua própria filosofia de ministério. É por isso que muitas pessoas, às vezes, veem o que está acontecendo em outro lugar e ela querer simplesmente replicar, isso não vai funcionar nunca. Tá certo. Lídia, alguma pergunta a mais? Tem sim, pastor Erival. A Estela Mares, que está sempre aqui com a gente, perguntou, e eu passo a pergunta para o pastor Leandro, sobre o trabalho do CID. Ela perguntou se, além das cestas básicas, há outro trabalho social, tipo educação, saúde, outro projeto social, além das cestas básicas. Nós temos assim, como o nosso trabalho é apoiar o que está acontecendo na igreja local, apoiar as igrejas locais e os líderes, nós, de alguma maneira, nos somamos a várias iniciativas que estão sendo feitas pela igreja local. Então, assim, na nossa visão como organização, nós, por exemplo, trabalhamos muito como o leigo, as pessoas da igreja comum e correntes, os membros da igreja podem ser instrumentos de transformação a partir dos seus trabalhos em que estão. Então, nós temos um ministério que nós chamamos Fé e Trabalho. Como nós interagirmos, como a nossa fé interage no contexto de trabalho em que nós estamos. Então, nós temos, por exemplo, um treinamento nessa área. Nós temos um treinamento também na área que nós chamamos Justiça e Misericórdia. Nós não cremos nessa questão de fazer obras como um fim em si mesmo. Mas nós cremos que, como fruto da visão do evangelho que nós temos e vivendo e expressando esse evangelho, nós também fazemos um trabalho de ação social, a partir das diferentes necessidades que existem na nossa comunidade local e na própria cidade. Então, essas são iniciativas que, de alguma maneira, nós fazemos para conectar com a cidade. Alô, pastor Leandro, nós estamos chegando no final, 5 minutos finais aqui do nosso programa. A Lídia, tem mais alguma pergunta, Lídia? Vamos sortear os livros, né? Vamos fazer o sorteio dos livros aqui. Vamos lá, vamos ao momento esperado do nosso programa, toda terça-feira, aqui sorteio dos livros. Primeiro livro, esse do reverendo Arival Dias Casimiro, nosso querido pastor. Plante Igrejas, 10 princípios tirados do livro de Atos sobre plantar igrejas. Aqui vai te edificar muito. Vamos lá ver quem vai levar esse livro hoje, se inscreveu, participou
Tá rolando o sorteio, vamos ver quem vai levar. Lembrando que toda terça-feira nós temos esse sorteio aqui acontecendo e você pode ser sorteado. Vamos lá, vamos ver? Tá rolando. Vamos lá, primeiro sorteado, Plante Igrejas, do reverendo Arival Dias Casimiro. Está aparecendo na sua tela. Vamos lá ver quem vai ser o Felizardo, que vai levar esse livro. Só preencher. Laura Veloso. Parabéns, Laura. É seu. Que seja muito usado esse conteúdo para que possa transmitir essa mensagem de plantar igrejas. Vamos lá para o segundo livro novinho do reverendo Ronaldo Lidório. Teologia, Piedade e Missão. Vamos ver quem vai levar esse livro? Tá fresquinho. Acabou de sair do reverendo Ronaldo Lidório, está aparecendo outro na tela, mas é esse daqui que está na minha mão que a gente vai sortear agora. Vamos lá ver quem se inscreveu. Lembrando que é muito fácil, gente, é só clicar no link que está na descrição do vídeo, preencher com seus dados e depois só aguardar receber em casa quem for sorteado, né? Tá na tela, vamos ver quem vai levar, vamos ver. Silvânia Rodrigues, olha, a mulherada participando em peso hoje. Silvânia, é seu, novinho, leia, curta, desfrute, medite e bota em prática a mensagem que está aqui e leve para os seus irmãos também para que eles possam pôr em prática. Parabéns, meninas. Se você não ganhou, não fica triste, porque toda terça-feira nós sorteamos e as pessoas estão gostando muito de receber esse presente. Pastor Arival, as considerações finais. Alô, você, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Sei que também depois as pessoas acessam, nós temos um playlist lá no nosso canal do YouTube, né, PP Play, e também no canal do YouTube, nós temos lá dezenas de programas como esse, cujo objetivo é motivar você a ser um missionário. Eu quero agradecer ao reverendo Leandro, que tendo a sua agenda complicadíssima, conseguiu achar um tempo para estar conosco aqui nessa noite. Eu quero que ele deixe aqui as considerações finais para as pessoas que estão nos assistindo. Pastor, eu queria só deixar um versículo bíblico que está em Jeremias 29, versículo 7, que diz: procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Nós temos vivido dias difíceis, nós temos vivido dias de muita tensão, polarização, as pessoas preocupadas, sofrendo, vivendo um verdadeiro luto. Mas o Senhor nos dá esperança e nos diz para que nós oremos, né, e que nós busquemos essa paz da cidade. E esse é o que nós temos nos dedicado e que nós cremos como organização, de que nós precisamos buscar a paz da cidade. Então, eu quero deixar essa mensagem para que você verdadeiramente seja um missionário. Quero agradecer pela Igreja de Pinheiros, Ministério do Reverendo Arival, e parabenizar todo o trabalho que essa igreja tem feito, né, e que Deus siga abençoando essa igreja nessa missão tão importante de pregar o Evangelho num grande centro como São Paulo, e dizer que nós estamos sempre à disposição, reverendo, para servir e ajudar, se em alguma coisa nós formos úteis. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês, é um verdadeiro privilégio para mim. Tá. Muito obrigado, um abraço a você, Lídia, por favor. Muito obrigada, gente. Obrigada pelo privilégio da sua companhia nessa noite, dizendo aí que a Conferência Oxigênio continua, acessa lá, né? Participe e também se inscreve aqui no canal e compartilha, afinal pode mudar vidas a palavra de Deus, né? E terça-feira que vem estaremos aqui de volta ao vivo e a gente espera por você. Fiquem com Deus e até lá!